Fala aí, quem tá falando aqui é o Daniel e hoje eu vou estar resolvendo com vocês a questão 2 do capítulo 2 do livro Vibrações Mecânicas, Save, primeira edição. Beleza? Então, bora lá. E para começar, vamos ler o enunciado e entender do que se trata o problema. Considere que o disco de massa m, apresentado na figura a seguir, gira sem deslizar. Obtenha as equações de movimento, identificando a rigidez equivalente e a frequência natural do sistema. Então, vamos ter que identificar a equação do movimento e justamente com isso encontrar a rigidez equivalente e a frequência natural. Então, antes de tudo, vamos ver a teoria antes de prosseguir. A começar pelo elemento elástico, que estabelece a força de restrição de um sistema, e seu comportamento descreve a relação entre forças e deslocamento, usualmente chamado de mola no contexto mecânico. É desprovido de massa e não dissipa energia. Como vocês podem ver aqui, esse é o elemento elástico, que tem a constante de mola aqui, K, e os deslocamentos. No caso, no nosso sistema aqui, vocês podem ver que o único deslocamento aqui vai ser justamente o deslocamento da massa M, beleza? Então não teria dois deslocamentos, teria apenas um, porque só tem um lado aqui que está sendo puxado. O outro lado está estático. Perceba aqui, ó, que o outro lado está preso, então esse U não vai ter no nosso sistema. Só o lado que está preso ao que está sendo movimentado, beleza? Então, a força restritiva do elemento elástico é igual a K, constante de massa, vezes o deslocamento U, beleza? Perceba também que essa força restauradora sempre vai ser contrária ao movimento, beleza? Como vocês podem ver, o U1 aqui está indo para a direita, enquanto a força restauradora está indo para a esquerda, porque é justamente isso que ela está querendo fazer. Ela está querendo restaurar o movimento, ela está querendo retornar, né? Então, por isso que vai ser sempre contrária ao movimento, beleza? Também temos que falar sobre o elemento dissipador. Os sistemas físicos quase sempre possuem algum tipo de dissipação de energia, em sua grande maioria. O elemento dissipador relaciona forças e velocidade, e no contexto mecânico é usualmente chamado de amortecedor, que não promove restrição nem possui massa. Perceba que aqui o símbolo dele parece um amortecedor, porque justamente é um amortecedor. Também é contrária ao movimento e justamente vai estar associado, em vez do deslocamento, e sim agora a velocidade. Percebe que é o ponto, ou seja, é o deslocamento em função do tempo, ou seja, a primeira derivada do deslocamento em função do tempo. Então, a força dissipadora vai ser igual a C, que é a constante de dissipação, vezes a velocidade do movimento aqui, beleza? Do sistema. Então, prosseguindo, também temos o diagrama de corpo livre. O diagrama de corpo livre nada mais é do que uma representação gráfica de um corpo isolado, no qual são mostradas todas as forças externas que atuam sobre ele, justamente para poder entender quais são as forças presentes no sistema. Perceba aqui no GIFzinho nós temos o caminhãozinho, que está tendo justamente a inclinação com o peso, com essa força aqui para frente, que é justamente da aceleração do caminhão, e tem uma normal também, que está para a direção normal à superfície, beleza? É de grande importância que nós saibamos fazer o diagrama de corpo livre para todo o sistema de vibrações, porque através do diagrama de corpo livre nós entenderemos melhor o sistema e justamente as equações de movimento. E agora precisamos falar sobre o oscilador linear, que é parte fundamental para entender vibrações mecânicas, que é um oscilador no sistema mecânico que se move em torno de um ponto de equilíbrio estável. Ele é composto por uma mola, uma massa e um amortecedor, que são também conectados entre si. A massa é livre e pode se mover para trás ou para frente, mas também está sujeita a uma força restauradora, através da mola, e uma força dissipativa, através do amortecedor. Beleza? Aqui vocês podem ver do lado o sistema, o oscilador linear, o seu diagrama de corpo livre, perceba as forças atuantes, o peso, as forças normais de cada roda, a força restauradora e dissipativa, e F de T, que vai ser essa força aqui que está empurrando para frente, né, o carrinho. Beleza? Então perceba que também através desse diagrama de corpo livre, nós também encontramos essa equação através do somatório de forças e encontramos o padrão para o oscilador linear, que nada mais é do que o dois pontos, que é a aceleração, mais 2 que si ômega n, o ponto, mais ômega n ao quadrado, vezes u,
igual a f de t, sendo esses termos 2 que se ômega-n igual a cm, ou seja, que se nada mais é do que c sobre 2 ômega-n vezes m, ômega-n ao quadrado nada mais é do que k sobre m, e f de t é a força que está sendo aqui impulsionada dividido por m, beleza? Isso tem que ficar bem claro porque através desse sistemazinho aqui, desse oscilador linear, nós podemos encontrar as equações de movimento para os próximos sistemas. Além disso, também podemos encontrar a frequência natural e também as molas equivalentes, além do coeficiente de amortecimento também, beleza? Então, entendi a teoria, vamos passar para a solução. E agora vamos tentar entender quais são as forças atuantes aqui no nosso sistema e fazer justamente esse diagrama de corpo livre. Perceba que o disco está sendo movimentado para a esquerda. Então, vamos pensar agora que essa mola está justamente contrária a esse movimento. Então, a mola vai exercer uma força contrária a esse U. Beleza? Perceba aqui também que nós temos um amortecedor e a mola. E se a força está sendo para a esquerda e a mola e o amortecedor estão na esquerda, justamente essas molas, no caso, essa mola e esse amortecedor, vai fornecer uma força contrária ao movimento, ou seja, vai empurrar para a direita. Então perceba que aqui vai ter F4, que é essa força dessa mola, F3, que vai ser justamente a força aqui da tensão que está sendo gerada aqui pela essa polia. Na polia também nós temos F4, que é essa força da mola, e justamente F3, que é essa força também daqui do sistema que está preso bem no meio do disco. Temos também essas duas forças aqui, F1 e F2, que, como eu disse, são as forças do amortecedor e da mola, que estão justamente contrárias ao movimento, e a força de atrito, que também está contrária ao movimento. Ou seja, todas as forças estão contrárias ao movimento do disco. Beleza? Então, agora que nós entendemos as forças, vamos fazer o somatório de momentos para a polia primeiramente. Depois nós fazemos para o disco. Perceba que aqui é o somatório de momentos e não o somatório de forças, porque é um disco, no caso. Aqui é um objeto circular. Então nós temos que fazer o somatório de momentos, porque também está rotacionando. Então o somatório de momentos, que nós sabemos já na parte da teoria, é igual ao momento de inércia vezes o θ dois pontos, ou seja, aceleração angular. Veja que aqui nós temos a força de F3 e a força de F4. Perceba que F3 e F4 são do mesmo sentido, só que aqui nós estamos tratando de momento. Perceba que F3 vai gerar um momento no sentido horário e F4 anti-horário. Então, por isso que esses momentos aqui vão ser contrários, beleza? Vai ser F3 negativo e F4 positivo, sendo os momentos e não a força, beleza? Não confunda. Igual ao momento de inércia vezes o θ dois pontos. Perceba que aqui, na polia, a massa é desprezível. Então, esse elemento de inércia aqui, esse momento de inércia, vai ser igual a zero, beleza? Então, nós temos que F3 menos F3 é igual a F4. Então, nós sabemos que F4 é igual a F3, ou seja, as duas forças aqui são iguais. Agora, tem uma parte muito importante antes de prosseguir para o somatório de momentos do disco. Por quê? Perceba que nós pegamos o deslocamento U lá em cima, no topo do disco. Então, vocês percebam que quando rotacionar aqui, vai ser gerado um ângulo. Perceba aqui, ó, um ângulo bem aqui. Eu vou até exemplificar. Perceba que aqui, ó, vai gerar um ângulo. E esse ângulo justamente vai ser maior, vai gerar um U maior do que um U convencional. Que U vai ser esse? Esse U vai ser o somatório desse U aqui, desse deslocamento, mais esse 2U aqui em cima também. Então, essa aqui é uma grande sacada que nós temos que entender. Ao girar, né, ao rotacionar esse disco, esse U aqui, ó, para F4, ou seja, para essa força restauradora, não vai ser U apenas, vai ser 3U, beleza? Por conta dessa rotação aqui, entendeu? Que vai gerar justamente esse deslocamento aqui, U mais 2U. Então perceba que F4 é igual a F3, né? E F3 vai ser justamente a força restauradora, que é K mais 2U mais U, que é justamente esse deslocamento de U aqui, mais esse 2U. Entenderam? Então, F3 igual a 3KU. Beleza? Justamente por conta dessa rotação, porque também o U está presente aqui no topo do disco. Beleza? Agora que nós fizemos também para a polia, e descobrimos o valor de F3 e F4, e também fizemos a parte do disco para tentar entender
que deslocamento U é esse aqui e como ele afeta o nosso movimento, e nós descobrimos que F3 é igual a 3KU, nós precisamos fazer agora o somatório de forças, porque nós fizemos tudo isso antes para poder entender que força era essa de F3, beleza? Então, fazendo o somatório de forças no disco, perceba que nós temos todas essas forças em X, sendo menos F1, porque U é nosso deslocamento positivo. Perceba que está até setinha aqui, ó, para a esquerda é positivo. Então, todo movimento que está ao contrário é negativo. Então, todas as forças são negativas. F1, F2, F3, F4 e força de atrito. Tudo isso igual a força que justamente está fazendo tudo se movimentar. Ou seja, M, U, dois pontos. Beleza? Então, agora, nós vamos fazer o quê? Nós vamos substituir as forças encontradas. Nós sabemos que F1 é igual a justamente a força restauradora para a mola 1. F2 é a força dissipativa lá do amortecedor. F3 é o valor que nós encontramos de menos 3KU. E F4 é justamente igual a F3 menos a força de atrito igual a MU dois pontos. Beleza? E organizando os termos para ficar mais bonitinho, nós temos que MU dois pontos mais CU.1 mais 7KU mais a força de atrito é igual a zero. Então, só precisamos entender agora o que é essa força de atrito para podermos finalmente achar a nossa equação de movimento. Então, para achar essa força de atrito, vamos voltar para o somatório de momentos agora do disco. E agora vamos passar para a parte de achar a força de atrito. Nós precisamos fazer o somatório de momentos no disco para poder achar essa força. Sabemos que o somatório de momentos em D, ou seja, no disco, é igual ao momento de inércia vezes θ dois pontos. Sabemos que as forças aqui presentes no disco, que vão gerar momento, é o F de AT, que é a força de atrito, que é justamente aqui embaixo, que vezes R, beleza? Que vai gerar um momento positivo, que está anti-horário. E F4, que vai gerar um momento negativo, que está no sentido horário, beleza? A força pode estar aqui, ó, no mesmo sentido, só que lembrem que eles estão em posições diferentes. Então, os momentos que eles vão gerar vai ser justamente um diferente do outro, ou seja, vão ser contrários, beleza? Então, tudo isso igual a momento de inércia vezes θ dois pontos. Para finalizar aqui, nós encontrarmos a força de atrito, precisamos achar primeiramente o momento de inércia. Então, fazendo a integral r ao quadrado dm, sendo esse dm um pedacinho infinitesimal da massa aqui do disco, vamos encontrar o momento de inércia. Agora vamos tentar entender primeiramente o que é esse dm aqui para podermos calcular, já que a gente está tratando de massa, só que aqui não tem massa, né? Aqui só tem o m, mas não tem uma outra parte para podermos identificar aqui. Então, vamos tentar entender assim. Uma parte infinitesimal, né? Uma massa aqui infinitesimal desse disco, dividido por uma área infinitesimal, é igual também a massa total dividido por A, né? Tem que ser igual, isso aqui tem que ser igual, né? Então, nós temos que dm é igual a m sobre A vezes dA. Então, nós sabemos que dm pode ser substituído por a massa dividido por πr quadrado r dr dθ, beleza? Porque a área aqui do disco pode ser tratada como r dr dθ, sendo o r aqui a constante que vai ser variada, mas também o θ também, beleza? Então, fazendo essa substituição aqui, nós temos que a momento de inércia é m πr quadrado, a integral dupla de 0 até r, de 0 a 2π, r quadrado vezes r dr dθ. Fazendo então essa integral, resolvendo essa integral, nós encontramos que o momento de inércia é igual a mr quadrado sobre 2. Então, finalmente, agora podemos encontrar a força de atrito, já que achamos o momento de inércia. Então, a força de atrito vezes E menos F4 vezes E é igual ao momento de inércia, mr quadrado sobre 2, vezes θ dois pontos. Então, substituindo a força, né, F4, e passando para o outro lado, ou seja, isolando F de AT, né, nós temos que o F de AT, ou seja, a força de atrito, é igual a mr sobre 2 vezes θ dois pontos, mais 3KU, beleza? 3KU. Perceba que aqui foi cortado o R, porque a gente passou o R daqui para o outro lado, beleza? Então, por isso que cortou o R aqui.
beleza? Então nós encontramos a força de atrito. Então podemos voltar agora para a equação principal, né, e substituir essa força de atrito. E agora, substituindo a força de atrito no somatório de forças, nós encontramos esse resultado. Perceba que θ dois pontos não se encaixa com a nossa variável, que é U. Beleza? Então nós vamos fazer um comparativo para poder associar θ com U. Então, nós sabemos que θ dois pontos, que equivale a U dois pontos sobre R, que nada mais é uma associação do arco. Lembre que o arco nada mais é do que θr. E se você derivar um lado, que é o U, no caso, que é o arco, e o outro lado com θ, os únicos valores que vão variar vai ser justamente o deslocamento e o deslocamento angular. Derivando duas vezes, vai ficar a mesma coisa, beleza? Então, nós sabemos que θ dois pontos é igual a U dois pontos sobre R, beleza? Então, aqui, fazendo essa substituição, nós ficamos com esse exemplo aqui. E reorganizando os termos, para poder ficar mais arrumado, percebe que agora nós temos MU dois pontos mais CU.1 mais M2 θ dois pontos mais 10KU é igual a zero, igual a 2MU dois pontos mais 2CU.1 mais M dois pontos mais 20KU. Finalizando, encontrando o dois pontos mais 2 sobre 3M C o ponto mais 20 sobre 3M KU igual a zero. Perceba que aqui nós estamos justamente achando a equação de movimento. E perceba que o valor que estiver aqui na frente do U ponto e do U vai ser justamente aquele valor que nós falamos. E aqui vai ser justamente o ômega-n ao quadrado. Beleza? Perceba que esse valor aqui na frente vai ser o ômega-n ao quadrado. Então, prosseguindo, como eu disse, a constância de mola equivalente vai ser igual a 20 sobre 3K, que é esse valor aqui que vocês podem ver aqui, ó, 20 sobre 3K, tirando o M, claro, porque justamente a mola é só o valor de K. Então, perceba que esse valor aqui é a mola equivalente. Então, continuando, a equação do movimento, vamos ter que deixar na equação geral, que é do oscilador linear, aplicado na teoria do exercício anterior. Então, agora nós vamos ter que deixar a equação do movimento parecida com a forma geral ensinada na teoria desse exercício, que é do oscilador linear. Então, essa é a nossa equação, e nós temos que o modelo padrão é esse aqui. Perceba que apenas é comparação. Todo valor que está aqui na frente tem que ser igual a esse aqui. Então, nós encontramos tanto a frequência natural quanto o fator de amortecimento. Perceba que o QC vai ser igual a 2 sobre 3C sobre 2M ômega n, e o ômega n vai ser igual a 20 sobre 3K sobre M, sendo 20 sobre 3M vezes K. Perceba que os valores que estão aqui na frente nada mais são do que comparações aqui com o oscilador linear, o padrão, beleza? Então, encontrado o ômega n, encontrado o fator de amortecimento, encontrado a mola equivalente, nós encerramos o nosso exercício, beleza? Tendo a equação de movimento, o fator de amortecimento, a frequência natural e a rigidez equivalente, beleza? Então encerramos nosso exercício. E caso tenha gostado, se inscrevam, deixem um like e ative o sininho. Caso precisem tirar mais dúvidas, podem passar para o e-mail abaixo. Então, até a próxima resolução. Valeu!